Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo RECT11, o REC Renda Imobiliária, fundo de lajes corporativas. Vamos ver aí qual foi a performance dele no mês de março de 2022. Então fique conosco, mas antes de mais nada queria te agradecer, você que está assistindo esse vídeo, né? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dessa força aí pra gente, tá? E deixa o seu like também, que é muito importante o seu like, que ajuda a gente a tornar o nosso canal relevante, o vídeo inclusive, a alcançar outras pessoas. E também use os comentários aí para colocar suas sugestões de vídeo. Falamos principalmente aqui de FIIs e FIAGROS, mas temos outros assuntos aí, já falamos sobre ações, tesouro direto, né? Acompanhamos a minha carteira, a carteira do meu filho, tem algumas análises aí comparativas entre FIIs, né? Se você quer algum vídeo parecido como esse, coloque aí nos comentários aí qual a sugestão de vídeo, tá? Inclusive nós vamos começar uma live aí semanal justamente para fazer a leitura desses comentários que vocês fazem nos vídeos. Então comente lá, coloque sua dúvida, transfira o seu conhecimento também aqui conosco, ok? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí, tá? Vai estar na descrição do vídeo o link, assim como o nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá no grupo do Telegram para você não perder nada aqui que a gente coloca aqui no canal, tá bom? E lá também você pode fazer suas indicações de vídeo, tá bom? Então, relatório gerencial de março de 2022 do fundo RECT11. Como eu falei, um fundo de lajes corporativas. Então a gente vai ver aqui, né, vai ver que o objetivo do fundo aqui, né, é oferir receitas através de investimento em gestão ativa de ativos imobiliários de uso comercial. Esse que é um fundo administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos, ou consultor de investimento, como ele se classifica. A rentabilidade dele alvo é o CDI, que hoje está aí, né, próximo a Selic, né, em torno aí de quase 12%, 11 alguma coisa. Patrimônio líquido 794 milhões de reais e o valor de mercado 545. Então a gente vê aqui a distância entre o preço das cotas, né, a valor patrimonial e a valor de mercado, né, muito descontada no mercado, mais de 30% a distância, né, entre esses valores. A área bruta locável do fundo hoje está em 92, quase 93 mil metros quadrados. O valor contábil, né, por metro quadrado está em R$ 10.286. Taxas, a gente tem aqui a taxa de administração 0,17%, taxa de consultoria 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e não tem taxa de performance. Outras informações, prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, tem mais de 8 milhões de cotas emitidas e mais de quase 80 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas e se você então é um deles, compartilhe com a gente aí percentual da sua carteira nos comentários. Eu tenho ali em torno de 4,5% alocado no RECT11, já tem aí quase 2 anos que eu sou cotista do RECT11. Compartilhe com a gente lá também desde quando você é cotista, né? Como vocês já deduzem, meu preço médio está ali próximo aos 90 e poucos reais. Ele está cotado aí a 65, né? Então, compartilhe com a gente também esse teu drama aí. E o código de negociação na B3 é o RECT, RECT11. Bom, aqui comentários, né, do gestor, ele está falando aqui sobre os resultados. Esse parágrafo aqui tem vindo há algum tempo, né? A gente vê aqui que o relatório tem muitas páginas, né, 59, mas a maioria aqui é a prospecção das áreas vagas do fundo, né? Fazendo aí propaganda das áreas vagas através também do seu relatório gerencial. Tem fotos aqui, não vamos passar por isso, mas você pode aí pesquisar também, se você é um empresário, está procurando uma área vaga aí, veja as áreas que o fundo tem para oferecer. Resultado nos últimos 12 meses desde o IPO. Então, o fundo nos últimos 12 meses distribuiu em torno de 6,43% de proventos, o equivalente aí a 103% do CDI, né? Então quase aí próximo ao CDI, só que é líquido de imposto de renda, né? Então os proventos são isentos, já aqui esse percentual aqui do CDI não é o líquido aqui se for fazer pelo CDI líquido de tributo, vai dar 121% do CDI, essa rentabilidade do fundo. O fundo distribuiu entre maio de 2019 e março de 2022 um montante de 24,38% sobre a cota 100. Então, se você pegar pelo valor de mercado, né, vai dar muito mais, mas é baseado na cota 100, que é a cota lá do IPO. Resultado do mês, então dia 14 de abril, o fundo vai pagar aí
referente aos proventos de março, distribuirá aí em torno de 4 milhões de reais, tá? Database do fundo. A database do fundo é ali o quinto dia útil, então ele anunciou ontem, né? Anunciou ontem os proventos, né, do fundo. Então foi de 50 centavos aí por cota. Repetindo, se eu não me engano, no mês de fevereiro. A gente vai ver aqui depois o histórico. E dentro daqui das locações e informações do portfólio, a gente tem aqui a nova locação no Parque Cidade, lá em Brasília. Então, dia 10 de março, o fundo celebrou o contrato de locação da sala comercial empresarial Parque Cidade para a Prudential do Brasil Seguros de Vida. No prazo de 5 anos, a área alugada é em torno de 360 metros quadrados. Devolução. Então aqui tem uma devolução, fato relevante lá do dia 16 de março, pela Elo Participações, locatária do primeiro ao oitavo pavimento e os conjuntos 1103 e 1104 do Evolution Corporate, em Barueri, né, devolveu então os conjuntos 201 e 202 do edifício, em torno de 878 metros quadrados. Então ele continua ali, né? A multa de rescisão antecipada do contrato foi paga no mês de março também. Então, continuando aqui, informações do portfólio, término da renda mínima garantida do edifício Canopus. Então, no dia 22 de março, terminou essa renda mínima garantida lá do Canopus. Então, o fundo vai ter uma receita menor aí por conta disso, né? Mas, né, ele não tem um impacto significativo na distribuição de rendimentos do fundo. Renovação do contrato lá do Canopus também, já falando aqui, 31 de março de 2022, a AGP Tecnologia, locatária do 16º andar dessa torre, da Torre Norte, né, do edifício Canopus Corporate, renovou o contrato por mais 3 anos. A área vaga é de a área alugada é de 568 metros quadrados. E com esta renovação, a vacância do portfólio não sofreu alteração. Locação dos espaços vagos, o fundo continua prospectando, né? Tive aqui no próprio relatório o fundo aí anunciando, e a gestão continua ativa e falando aqui sobre os potenciais locatários na locação dos imóveis do fundo. E o resultado do fundo, resultado de caixa acumulado do fundo este mês está em torno de 4 centavos e meio. Continuando aqui, falando sobre os imóveis, né? Então tem aqui a aquisição de 3 andares do Torre Rio Claro Office, no Cidade Matarazzo. Então o fundo fez essa aquisição aqui, né? Teve um fato relevante do dia 28. Fundas que tinham direito ali, né, de aquisição, exerceu o direito. Você pode depois fazer uma leitura aqui mais detalhada sobre isso. Bom, e aqui embaixo ele fala aqui sobre a venda de CRIs, né? Então, ao longo do mês de março, o caixa do fundo ficou alocado em CRIs, alguns que ele tem feito aí para poder, né, ter um rendimento de caixa um pouco melhor, né? Então, para concluir a aquisição dos 3 andares da Torre Rio Claro Offices, o empreendimento Matarazzo, o fundo realizou a venda parcial dos seus CRIs. Então, ele usou o saldo que ele estava fazendo nessa aplicação, estava fazendo um hedge, né? E então ele fez a compra, então, para concluir essa aquisição desses 3 andares. Então, normalmente o saldo aí vai diminuir um pouquinho, né? Esse aqui é o overview da cidade de Matarazzo, né? Então tá aqui as fotos, né? Interessante aí, torre de luxo, né? Então aqui ele fala sobre então o desempenho, né, do patrimônio. Então aqui na distribuição na cota 100, o fundo distribuiu no mês de março 0,50%, né? O CDI no período foi 0,93% nesse mesmo período, e o CDI líquido de imposto de renda foi 0,79%. Então, para quem tem aí preço médio próximo a 100, né, o CDI está com uma rentabilidade melhor. Na distribuição acumulada desde lá do início, né, desde o IPO em abril de 2019, o fundo já distribuiu quase 25%, e o CDI nesse período, né, como estava muito baixo, o CDI, inclusive no início de 2021, né, que começou a ter a alta da Selic, então nesse mesmo período o CDI aí rendeu líquido de imposto de renda 11,25%. Falando sobre os ativos do fundo, hoje o fundo tem 956 milhões e meio em imóveis, né, correspondendo a 96,2% do seu patrimônio. A renda fixa 2,4 milhões, em CRIs o fundo hoje tem 13 milhões e outros ativos 21,7 milhões de reais, totalizando então o ativo. No passivo, o fundo tem algumas alavancagens aí, né?
das aquisições de alguns ativos. Então ele tem aqui para junho de 2022 uma obrigação aí relativa ao edifício Canopus de 3,2 milhões de reais, indexados ao CDI. E nas obrigações de longo prazo, ele tem aqui dois CRIs do edifício da Barra da Tijuca, né? Que tem aí então uma indexação a IPCA mais um spread aqui em média 8%, né? E é isso que ele tem feito com os CRIs que ele adquiriu, né? Com a captação da última emissão de cotas, tentar rentabilizar o caixa superior ao que ele tem aí hoje de obrigações de longo prazo, né? Então fez isso com uma boa gestão, né, nesse período aí que estava fazendo essa compra e venda de CRIs. E tem também aqui do edifício do CRI do Evolution, do edifício lá Evolution, 67 milhões de reais de saldo devedor ainda, IPCA mais 6,25%, todos eles com vencimento somente em 2034, né? Então ele tem uma taxa ponderada aqui de IPCA mais 7,46%, e essa normalmente é o objetivo aí através da compra e venda de CRI para rentabilizar o caixa. Então, um total de passivo, 199 milhões de reais, praticamente 200 milhões de reais que tem aí de passivo então do fundo. Continuando então aqui, falando ainda de patrimônio líquido, né? Aqui sobre a distribuição de rendimentos, né? Então o fundo tem distribuído acima de 0,50% em média, né? A média dos últimos 12 meses foi de 0,54%. Então tem mantido aí acima do 0,50%. E a distribuição nos últimos 12 meses totalizou 6,43%. O patrimônio líquido ficou estabilizado ali, né? Próximo aos 790, 800 milhões de reais. E os dividendos por ano, então o fundo teve o melhor momento aqui em 2020, né? Que é onde distribuiu R$ 9,30, né? Tava aqui distribuindo em torno de 80 centavos por cota, né? Teve aí a questão da pandemia, que fez o fundo ter uma vacância muito grande, principalmente um dos principais imóveis, que foi da Barra da Tijuca, onde a Vivo diminuiu ali o espaço, né? Então, despencou aqui a distribuição de proventos, distribuindo em 2021 R$ 6,95. Nos últimos 12 meses distribuiu R$ 6,43 e nos 3 primeiros meses desse ano distribuindo aí R$ 1,53. A cota de mercado está aproximadamente R$ 65, então fundo distribuindo aí em torno de 0,7, 0,72% ao mês. Aqui são os imóveis do fundo. Então o fundo aqui tem o edifício da Barra da Tijuca, né? Que tem a maior área bruta locável do fundo, né? Onde a taxa de ocupação está 89% hoje, então está aí se recuperando. É um dos que tem o maior valor agregado por metro quadrado, né? O maior valor por metro quadrado, só perde para o Parque Cidade e para o edifício Agastu. E agora, né, na verdade, agora com a Torre Rio Claro, né, que é de alto padrão, lá o metro quadrado da aquisição foi R$ 23.500 reais, né? Essa Torre Rio Claro, que é esse outro imóvel aqui, está 100% ocupado, tá? Então lembrando aí, pode favorecer para BM Varejo, com um contrato até 2032, né? Então o fundo pode ter uma boa rentabilização aí nesse novo imóvel, né? Que tem agora maior valor por metro quadrado do portfólio, né? Disparado aqui 23.500. Com relação aos CRIs que o fundo tem na carteira, né? Então, onde ele ofere receitas, hoje ele tem então em total de quase 14 milhões de reais, já foi muito superior esse valor, né? Então o fundo fazendo algumas aquisições. E o lastro em debêntures do Hotel Rosewood, BM Empreendimentos, e uma remuneração de IPCA mais 7,5%, né? Sempre com base naquela média, naquela remuneração ponderada que a gente viu lá do endividamento do fundo, né? Que é em torno de IPCA mais 7,5% também. Então, o fundo tem aí então esses CRIs aí que oferem receitas, né? Hoje um valor muito baixo. Aqui com relação ainda ao portfólio, então tem a participação de cada imóvel, né? Então na receita, então a Torre Rio Claro, né? Apesar de ela ter o maior valor agregado ali, ela tem ainda uma receita aqui em torno de 16% hoje do fundo, né? A receita total, 28% vem lá do Canopus, né? Que tem aí 3 torres, né? E o edifício Barra da Tijuca, 25% lá de
participação do imóvel no percentual de área bruta locável. Então, o maior imóvel, não tem mais área, é o Canopus. Classificação dos imóveis, a maioria são classe A, né? Classe A e AAA também aqui tem, né? Taxa de ocupação hoje está em 84,2%, então tá boa, né? Se a gente vê o cenário que estava o fundo aí alguns meses atrás e os seus pares, realmente o fundo está com uma boa taxa de ocupação, tendência de melhorar porque tem bons imóveis, né? E taxa de ocupação, taxa de vacância, na verdade, está em 15,8%. Dentro da receita, onde ele ofere as receitas, de aluguéis ele tem 85,6% e tem uma renda mínima garantida ainda de 14,4%, e a maioria dos seus contratos ainda são ajustados pelo IGPM 77%. Aqui é a localização geográfica e para encerrar aqui a DRE gerencial. Então teve um aumento aqui na receita, como a gente verifica aqui em março, né, de quase 5 milhões de reais aí de receita, né, comparando com os meses anteriores teve um aumento de aproximadamente 350 mil reais. Fundo ainda com um valor muito alto aqui, né, das despesas financeiras, justamente dos CRIs que ele tem lá em cima, gerando então um resultado de propriedade de 1.500.000 reais e um lucro líquido pelo regime de competência de 1,3 milhões, e pelo regime de caixa o fundo teve um lucro líquido de quase 4 milhões e meio de reais, tá? Então a DRE toda aqui é pelo regime de competência, e quando ele faz a apuração do fluxo de caixa dá um lucro de 4,4 milhões, ele distribuiu 4,1 milhões, 50 centavos, exatamente o que distribuiu em fevereiro. E aqui é só a listagem, né, dos imóveis que o fundo tem. Então você pode baixar o relatório, ver aí a parte qualitativa de cada imóvel, quantitativa, endereço, né, locatários, né? Então você pode fazer aí uma leitura mais detalhada dos imóveis, né? São bons imóveis, se você verificar aqui. E temos aqui também a rentabilidade, né? Tinha até esquecido da rentabilidade. O volume de negociação no mês foi de 16 milhões e 400 mil reais, dá uma média diária de 746 mil reais de volume de negociação diária durante o mês de março, e o preço variou entre 62,31 e 68,19, o preço despencando aqui desde 2019, né? A gente vê aqui, o preço realmente já chegou ali a 120 e poucos reais a cota, hoje a 66,70 encerrando o mês de março, né? Então é isso, hoje o fundo está com quase 80 mil investidores, né? Diminuiu aqui, ó, diminuiu em relação a fevereiro, uma diminuição relevante aqui de aproximadamente 500 investidores, né? Então teve uma redução, o fundo está em altos e baixos aqui, como a gente vê, e tem andado uma linha reta aí já há alguns meses, né? Entre altos e baixos aí de novos investidores e a saída deles também, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do RECT11, fundo de lajes corporativas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do RECT11, eu sou cotista, compartilhe com a gente o percentual da sua carteira hoje, que eu tenho hoje em torno de 4,5% alocado no RECT11 da minha carteira de fundos imobiliários e fiagros, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.